recado tá mais que dado. Se o Brasil não parar, o Alcolumbre não vai pautar. Alcolumbre não vai pautar o fim da escala 6x1. Alcolumbre não precisa de reeleição este ano. Ele não vai fazer nada para agradar a população brasileira, porque este ano ele não precisa da população. E ele sabe que daqui 4 anos a população tem memória fraca. Não vai nem lembrar que ele dificultou mais um dia de descanso na sua vida. Então o recado foi dado. Isso aí é um trecho de ontem, a aprovação da greve dos motoristas, dos rodoviários do estado do Rio de Janeiro. O que acontece é que simplesmente a população e a classe cansou de ser desrespeitada. E é importante salientar que é direito constitucional o direito à greve. Toda e qualquer categoria pode fazer greve. E aí eu percebo alguns discursos vazios, cheios de nada a lugar nenhum, nas redes sociais, questionando o teor da greve da classe trabalhadora. É importante a gente pensar por que o patrão não interviu antes que a classe trabalhadora entrasse de greve. Por quê? Uma das reivindicações dessa classe é óbvio que é a escala exaustiva. Ninguém aguenta mais trabalhar no 6x1. A gente fica vendo, principalmente os rodoviários, os motoristas, nas grandes cidades urbanas e até mesmo nas pequenas, que trabalham em uma escala, muitas vezes até no 7x0. Trabalham todos os dias da semana, exaustivamente falando. É uma classe que é desrespeitada, uma classe que é maltratada, uma classe que trabalha muito, recebe pouco e ainda é maltratado pela sociedade no geral. E quando eu entro de greve, as pessoas questionam: como eu vou para o trabalho? É isso que você tem que perguntar para o Davi Alcolumbre, não para a classe dos motoristas e não para a classe dos rodoviários. Porque nós temos que aprender, inclusive com a classe dos rodoviários. A classe dos rodoviários é uma das classes que mais reivindicam os seus direitos. E não existe outra forma de reivindicação direta que não seja a adoção da greve. É importante a gente entender que nada que não cause caos nesse povo não mete medo. A gente tem que começar a entender que quem manda no político somos nós. Quem paga o salário do político somos nós. Então é a gente que decide quando o Brasil para e quando o Brasil anda. Não é o empresário e não é o político. É a classe trabalhadora. A classe que é mais desmazelada socialmente falando. A classe que as pessoas mais colocam em situação de subserviência. A massa de manobra do Estado que manda nos grandes locais. A gente tem que começar a entender que a classe trabalhadora é a maior parte. Não é o momento de nós ficarmos questionando a greve dos rodoviários. É hora de nós começarmos a entender que é importante esse tipo de adoção para que nós tenhamos de uma vez por todas essa caída deste regime normalizado escravocrata. Não adianta nada nós termos leis que de fato amparam o trabalhador se nós temos uma escala totalmente exaustiva. O trabalhador rodoviário começa a trabalhar mais ou menos às 3 da manhã. Em uma escala árdua, vê cerca de milhares de pessoas no dia. É um serviço totalmente desumano. E a pessoa ainda trabalha em uma escala 6x1 quando você vê seu filho. E aí é agora que a gente precisa unir a classe trabalhadora e não trazer a política separatista. A política separatista não flui, não ajuda e não contribui. Eu vejo vários questionamentos. Olha só como estão causando caos na vida de outras classes que gostam de trabalhar. Não existe política separatista dentro da classe trabalhadora. A classe trabalhadora é uma só. Todos nós somos massa de manobra do Estado. Não é como se os rodoviários fossem uma classe e as pessoas que vão para outros serviços também fazendo parte da classe trabalhadora fosse outra. Nós somos um só. E se nós entendermos de uma vez por todas que nós somos um só e que nós conseguimos mudar todo este sistema escravocrata, se nós pararmos a economia do Brasil, aí a gente vai ter de verdade o que a gente quer. A classe trabalhadora do Brasil é uma só. Não é dividida entre rodoviários, professores, médicos, plantonistas, enfermeiros. Tá todo mundo junto. Todo mundo é massa de manobra do Estado. E aí a gente precisa começar a mexer onde é fonte de gasto. Aqui nós geramos lucro. E se nós que geramos o lucro, nós que decidimos que horas que as máquinas vão parar. Chegou a hora de nós começarmos a entender que as máquinas precisam parar. Se não querem respeitar os nossos direitos, se não querem entender que esta é uma escala totalmente escravagista, é o momento de nós pararmos as máquinas para que Davi Alcolumbre e os seus comparsas compreendam de uma vez por todas que é um regime ligado à escravidão. E digo mais,
É muito importante a gente entender que uma vez a gente já conseguiu redução de jornada. Lá em 1988, na Constituição Cidadã, porque antes eram 48 horas, desde Getúlio Vargas. Agora nós temos 44 horas, mas não tem como falar que a realidade brasileira, que as famílias brasileiras é a mesma desde 1988. Desde 1988, nós temos a escassez de paternidade exuberante, exacerbada. Não dá para nós tratarmos dessa política como se fosse os rodoviários estivessem causando baderna. Quem está causando baderna na vida do trabalhador, da classe trabalhadora, é Davi Alcolumbre, e não os rodoviários do estado do Rio de Janeiro. Isso que eu convido toda a população para amanhã nós estarmos na rua de todas as cidades do Brasil fazendo barulho. 30/6, o Brasil precisa parar. Se o Brasil não parar, o Alcolumbre não vai pautar.